Isso aí, pessoal, começando mais um vídeo. Hoje eu tô dando uma volta aqui. Tem que aproveitar esses dias de sol porque tava tão nublado ultimamente aqui, cara. Umas 2 semanas sem sol nenhum. Últimos 3 dias tava uma neblina assim que você não conseguia enxergar nada. E assim, chovendo muito ultimamente. Ontem fez um dia tão lindo que, putz, foi maravilhoso. Como ontem eu não trabalhava, eu valorizo muito esses tempos de ócio. Então ontem eu fui fazer nada. Eu fui dar uma volta na cidade. Fui comprar um negócio que eu precisava ali numa lojinha, rapidinho. Comprei um chocolate depois. Fiquei dando uma volta por ali no centro. Aí eu parei assim, não vou direto pra casa. Eram 4 horas da tarde, tava tão gostoso a tarde de ontem. Eu olhei o centrinho, eu cheguei embaixo no viaduto que fica perto da água ali. Eu fui sentar num banquinho assim, de uma pracinha assim que tinha. Cara, eu vou sentar aqui e ficar olhando as pessoas. E fiquei ali parado, não peguei no celular. Eu só tirei 4 fotos do pôr do sol que tava lindo, maravilhoso. Olha o sol, que legal. Um cara do meu lado, no outro banco, sentou também. E eu vi que o cara tava só olhando pro celular dele, né? Normal. Padrão mundos modernos, né? É engraçado, eu tenho essa sensação de querer ficar olhando para as pessoas, ficar observando o que eles estão fazendo. De fato, eu tenho um pouco de vergonha assim, de ficar num lugar público, parado, sentado, sem fazer nada. Isso realmente me deixa um pouco ansioso. Principalmente quando eu tô sozinho. Aí eu parei, sentei. Tava de mochilinha, deixei ela do lado, fiquei calminho ali, respirei fundo. Ficava observando as pessoas passarem. É muito gostoso, né? Tipo, ninguém tá nem aí pra você, na verdade. Foi uma delícia. Eu fiquei 1 hora, parado quase, eu acho que 1 hora. Não fiz nada. Fiquei só observando, de boa, curtindo ali o momento. Foi a melhor coisa que eu podia ter feito ontem. Ter um momento de ócio, parar. Eu quero fazer nada, fiz isso. Foi uma delícia. E aí eu fico olhando para as pessoas. É engraçado que as pessoas não têm muita coragem de olhar pra você, né? Que você olha, a pessoa te olha, dela já vira rapidinho. Eu sinto que os olhares assim, né? Ninguém quer se olhar muito. Principalmente quando são meninas mais jovens. Você acha que você tá, sei lá, querendo, sei lá, dar em cima e falar alguma coisa, não sei. Claro que, né, tô aqui pensando na minha cabeça, né, isso não pode cravar em pedra. Eu não tenho capacidade nenhuma de achar que eu vou adivinhar o que as pessoas estão pensando de mim. Mas esse fenômeno de você achar que as pessoas estão pensando de você, pra mim isso... Eu sempre tive muitas essas paranoias, né, de o que as pessoas pensam de mim, principalmente no ambiente de trabalho. Eu tenho uma certa tendência a ficar na defensiva quando eu vejo pessoas que têm uma energia mais assim pesada. Eu já quero me afastar porque na minha concepção de vida eu quero estar próximo de pessoas que fazem bem pra mim.
Mas também tem uma coisa. Às vezes, aquelas pessoas, claro, que não são malvadas, não vão te agredir, não vão querer te humilhar, brigar com você nem nada, mas apenas pessoas que você te deixam mais tenso por dentro. Em doses homeopáticas isso é bom, sim, porque tira você um pouco dessa zona do conforto. Eu só quero falar, a zona do conforto é um termo bem amplo, mas a gente precisa de um pouco de tensão às vezes na vida. Porque a tensão vai, né, te motivar, vai te fazer mudar algum comportamento antigo, algum hábito ruim que você tem. Então, em doses homeopáticas, a tensão é necessária. E com pessoas é a mesma coisa. Às vezes a gente não quer estar perto de pessoas que nos fazem mal, claro. Ninguém quer ficar andando com pessoas que você não gosta, né? Enfim. Mas às vezes é interessante a gente extrair o significado disso. Às vezes tem um sentido de estar aquela pessoa na sua vida e você vai entender vivenciando apenas. No meu trabalho tinha um cara lá que era legal, mas enfim, eu não quero entrar muito nos detalhes. Ele é um cara que era mais ríspido um pouco no trabalho, assim, bem profissional, super correto. Mas às vezes você perguntava alguma coisa e ele respondia muito seco, direto e reto. O que não tá errado, não. Não tá errado. É bom às vezes ter pessoas assim que te motivam a mudar seu comportamento, seu jeito de ser. Eu aprendi nos últimos 2 anos da minha vida, 3 anos, tô uns 3, 4 anos aqui no Canadá. Vão fazer 4 anos, perdão. E, então assim, a gente estar com pessoas que muitas vezes não nos fazem bem, mas ela tá te... De algum jeito você vai aprender a se portar melhor em situações diferentes. Quando você tem algum vício de comportamento negativo. E aquilo vai melhorar você, entende? Foi assim que eu aprendi um pouco. Tem certas pessoas na vida que ela não vai ser o seu melhor amigo. Ela não vai ser assim, talvez, pode até virar, quem sabe. Esse cara que eu falei agora, ele gosta de mim, eu gosto dele, mas eu não procuro muito. Isso ajuda a gente a sair um pouco, a melhorar como pessoa, principalmente a baixar o nosso ego, né? Que o ego realmente às vezes ele entra na jogada. Fugir, essa pessoa não me faz... Uma pessoa que é mais, sei lá, ríspida, por exemplo, não sei. Dando exemplo aqui. Então eu vou ficar longe dela porque isso me afeta, eu fico nervoso. Por um lado, eu até entendo isso, só que a gente vai conviver com pessoas diferentes sempre na vida, né? Principalmente no ambiente de trabalho. Que lá você não tem escolha, né? Você tá numa empresa com pessoas, principalmente aqui, pessoas de todos os lugares do planeta. Então assim, você realmente tem que aprender a lidar com diversas culturas, com tipos de pessoas, entende? Normal, entende? Até aí tudo bem. Isso então vai nos impulsionar a melhorar o nosso ser, a maneira como a gente se porta. Logo, logo vou entrar pra cá. Meu cachorrinho aqui, ó. Oi, lindão. Ei, ei. Ele tá me acompanhando aqui. Ele é de uma casa ali que tinha dona. Ele chegou meio latindo, eu fiquei com medo, mas brincalhão, tá maravilhoso, tá aqui andando comigo. Então eu tô começando aqui já a entrar na trilha que eu vou fazer a gente vai entrar aqui pra esse lado que é o lado do mar. Aquela palavra que eu falei antes, né? Atenção. Tensão não é sofrimento, vamos lembrar. Mas algo que te impulsiona. Algo que vai te deixar apto para melhorar, fazer alguma coisa que você estava procrastinando, né? Fazer alguma coisa que você está com preguiça de fazer, algum comportamento, algum hábito na sua vida que você está querendo melhorar, e às vezes isso é importante. Muitas vezes as pessoas não vou generalizar, isso é muito específico.
Mas existe uma certa tendência em processos terapêuticos onde a pessoa não é tensionada. A pessoa fica... Eu vou usar meu exemplo aqui. Quando eu fiz psicanálise, pra mim, eu não sabia o que era psicanálise, terapia. Pra mim era tudo meio que igual. O meu terapeuta também na época nunca me explicou direito o que era psicanálise. Na época, quando eu comecei a fazer meu processo, eu chegava na hora da sessão, como tava coisas aleatórias da minha vida, que eu demorei para pegar um pouco de intimidade com o terapeuta, porque a terapia, ela é nada mais do que um encontro entre duas pessoas, onde um terapeuta tá ali para te acolher emocionalmente, ouvir as coisas que você tem para falar, mas uma pessoa que vai falar coisas da intimidade dela, ela precisa ter confiança na pessoa. E às vezes, muitas vezes a terapia, no meu caso, eu senti depois confiança, ele era um homem, né? Então acho que na época eu queria falar com homem em vez de mulheres, que acho que eu me sentia mais falar sobre, sei lá, mulheres, sexo, essas coisas que são um pouco... Não, era bom, enfim, eu tava com esse terapeuta, ele era um cara legal, gostava dele. Mas faltava um feedback dele, que na psicanálise, depois que eu fui entender melhor, você fica ali sentado, falando. Muitas sessões que eu fazia não tinha um feedback dele. Eu sentia muita falta de um feedback. E eu falava e não sentia que estava desenvolvendo. Ou seja, eu não sentia nenhuma tensão ali para mim sair da sessão e falar, nossa, eu vou fazer isso. Alguma conversa onde, que nem quando você fala com um amigo, o amigo senta e fala com você. Eu sentia muita falta disso no processo de psicanálise. Então essa tensão faltou para mim nesse processo que eu fiz. Não tinha, era zero tensão, era falar, para eu me escutar, né? De fato, é interessante quando você fala as coisas assim com uma pessoa calada, você vai se ouvindo. A pessoa, né, o terapeuta no caso, na época ele era um espelho para mim, era um espelho. Talvez o processo de psicanálise seja mais desse estilo. É legal, mas acho que é muito demorado, então eu não tinha muita atenção ali. Entretanto, na logoterapia, você é a pessoa que faz um processo na logoterapia, você vai começar a sentir um pouco... O terapeuta vai te tensionar, claro, de formas homeopáticas, tem nada a ver com aquelas coisas de... coach, de ficar falando, não, que você tem que fazer isso. Não tem nada disso, né? É um processo super natural, mas vai depender desse encontro que você tem. Nada mais, nada menos. É muito mais importante que qualquer técnica, um processo terapêutico que a pessoa está ali. É quando você cria esse vínculo com a pessoa. Criar vínculos de uma forma humana, que você se sinta acolhido emocionalmente, até espiritualmente, talvez. Mas é esse acolhimento das pessoas que estão ali, paciente com o terapeuta. Ou seja, quando a gente é tensionado de forma amigável, não necessariamente, né, você é amigo da pessoa, mas de uma forma que vai melhorar, vai te pôr mais pra frente, vai te jogar pra frente. Procura não ficar buscando a culpa no passado. Claro que eu entendo muito bem que nós temos nossos traumas, eu também tenho. Sim, a infância, ela influencia muito a gente. Mas eu não estou falando que a gente pode sim buscar processos que procuram melhorar os traumas, mas focar também daqui para frente, no futuro. Pensa numa ampulheta. Isso é maravilhoso, esse exemplo. A ampulheta, você tem a parte de cima, a do meio e a de baixo. A parte de cima é as possibilidades de um futuro. Possibilidades, não está acontecendo, você não sabe se vai acontecer. O passado, ele já está feito, está eternizado, não tem como mudar. E o presente, que é aquele caninho fininho, onde vai passando um grãozinho por vez, é ali onde você vai fazendo as suas escolhas, com as possibilidades que o futuro está lhe apresentando para você escolher as escolhas da vida
né? Eu devo viajar amanhã para a praia com meus amigos ou eu devo estudar para a prova que eu tenho na segunda-feira? Pô, eu quero viajar, é a minha vida, mas eu devo ir viajar ou eu devo estudar para a prova que eu estou querendo passar? Então são essas escolhas que a gente precisa prestar atenção. Coisas que não se tensionam por parte de um profissional ou amigos, né? Não precisa ser um terapeuta apenas, familiares, pais e mães. Tem que saber, a gente tem que tensionar as pessoas, né? Se você é pai, tem um filho, não tenha medo de frustrar o filho, tensionar para ele, né, melhorar, fazer as coisas que devem ser feitas. Não apenas do que eu quero, porque eu tô afim, mas tensionar de uma forma saudável, que vai ajudar, vai agregar na sua vida. Que ótimo, chegamos aqui já no meio do mato. O mar tá logo aqui do meu lado. Vou continuando aqui caminhando. Meu cachorrinho tá aqui andando toda hora comigo. Olha ele no mato ali. Acho que não dá pra ver na câmera. Adoro quando os cachorros vêm andando assim. Eles parece que eles estão, de uma certa forma, ele tá me seguindo. Ele tá, meu querido, me seguir. Porque a dona dele tava ali atrás. Enfim, vamos continuar, ele fica andando pra cá a figura. Sobre processos terapêuticos, é isso que eu queria deixar aqui claro, o meu ponto de vista. É assim que eu aprendi, né? Assim, cada um, e tá tudo bem quem faz psicanálise, eu acho legal, sim, é muito interessante, nada contra. Mas a gente precisa entender que a gente precisa se jogar pra frente na vida. Coisas que vão lhe tensionando, é interessante sim, porque você vai aprender, você vai ter no mínimo uma experiência de vida, aprender a escolher o seu dever, entender qual é o chamado que a vida lhe propôs agora, que está te encaminhando no seu dever ser. Todo mundo tem que se questionar sobre isso, qual que é o meu dever ser na vida? Se eu for pra praia todo fim de semana com os amigos, ficar fazendo churrasco, é o que tá me impulsionando pro meu objetivo ou tá me distanciando do meu objetivo? Então tem que saber dosar, né? Nada contra, tem que de vez em quando sair sim com os amigos, óbvio, viajar, mas chega momentos da vida que tem aquele ponto de inflexão, decisões que podem mudar o rumo da vida. Isso acontece, é normal. Eu vim aqui pro Canadá, uma decisão muito difícil. Nossa, agora tem subindo uma pirambeira aqui, dá licença. Vou ficar bem cansado aqui. Uma decisão desafiadora para mim. Teve pontos positivos e negativos. Bom, os positivos, né? Não precisa... Eu já colhi, já são meus. Mas o que é de negativo, eu tenho que no mínimo entender o que eu... Quais foram essas coisas que me deixaram impactados negativamente e aprender com isso. A gente às vezes fica remoendo os problemas, normal, mas a gente sempre tem a possibilidade de se posicionar frente aos problemas. Você não é livre de condicionamentos, mas você é livre para agir de uma forma diferente. Você é livre para se posicionar frente aos problemas, aos traumas, seja lá o que você tenha na vida de problema. Todo mundo tem, eu tenho os meus, tenho muitos problemas, diga-se de passagem, mas nós somos livres para nos posicionarmos em frente aos problemas. Isso eu posso cravar em pedra. Isso é a única coisa que eu quero que você entenda nesse vídeo, é isso. Se você entendeu isso, tá tudo certo. O ser humano tem a capacidade de se impor frente às situações adversas, é normal. Nós temos instintos animais dentro de nós, sim. Nós temos esses instintos, mas a gente sempre tem a escolha. Por mais difícil que pareça, a gente sempre escolhe. Se a gente quis puxar o gatilho, dar um soco na cara da pessoa. Pode ser difícil de engolir isso, mas é a verdade. Ficar passando a mão de coitadismo também não pode. Não dá pra viver no coitadismo. Você é livre e, sempre eu falo, responsável
pelos seus atos. A responsabilidade é um fenômeno humano. Nós temos a capacidade de entender que somos responsáveis. Os animais não têm esse tipo de dinâmica. É isso aí, pessoal. Já vou encostar aqui que eu cheguei no meu ponto. Vou voltar. Meu cachorrinho tá ali, ó. Meu guardião. Um fofinho ele. Espero que vocês tenham gostado. Altas reflexões, né? Porque é importante a gente ter. Olha ele aqui. É importante a gente se policiar sobre esses assuntos. Para mim foi muito importante. Eu sempre quero estar buscando novos conhecimentos. A logo, ó aqui ele. Vou filmando aqui para vocês. Então, a gente sempre precisa agregar valor à nossa vida. Se você entendeu o que eu quis dizer, procure de forma homeopática atencionar mais a sua vida. Para mim, ajudou bastante eu entender essa dinâmica de como funciona o comportamento humano. E aí acho que se isso vai ajudar você, vai ter muitos ganhos. Se você gostou desse vídeo, puder compartilhar com alguém, eu agradeço de coração. Vocês estão vendo essa vistinha aqui que eu me encontro aqui, né? Mágico. Esse lugar aqui realmente tem os seus benefícios, se é que vocês me entendem. E eu vou ficar um pouco aqui agora, quero, ó, ele aqui, ó. O cachorro gostou de mim, de fato, eu também adorei ele. Eu vou ficar aqui observando esse visual maravilhoso, refletindo um pouco sobre a vida. Enquanto o tempo passa devagar. Quando eu venho pra cá, o tempo sempre tá mais devagar. Eu adoro essa dinâmica. Ficar observando os barulhos ao meu redor, prestar atenção no que está vindo, a voz da consciência. Curte esse vídeo então, pessoal, se vocês gostaram, vai me ajudar bastante. Então, é isso, vou ficar aqui curtindo essa paisagem. Ficar um tempo aqui paradinho, observando os barulhos ao meu redor. E daqui a pouco eu volto para a cidade. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistirem, viu? Se Deus quiser, até o próximo.